isso. Você está dirigindo à noite com sua filha, a caminho de uma simples viagem de férias, a estrada vazia, a neblina começa a descer devagar, quando, de repente, uma figura misteriosa surge bem no meio da pista. Você tenta desviar, perde o controle do carro e tudo escurece. Quando acorda, percebe que sua filha desapareceu. E ao seu redor, uma cidade estranhamente silenciosa, coberta por uma neve espessa que não desaparece com o vento, por cinzas que caem do céu como se o mundo tivesse queimado. Essa é a cidade de Silent Hill. Mas esse é só o começo, porque o verdadeiro terror não está só na neblina. Silent Hill está tomada por criaturas grotescas, distorções de realidade e horrores que parecem saídos dos piores pesadelos. Cada rua, cada beco, cada som distante, tudo parece tentar te enlouquecer. E o mais assustador, você está completamente sozinho. Esse é o ponto de partida de um dos jogos mais sombrios e impactantes da história. Silent Hill, lançado para o primeiro PlayStation em 1999, foi um game que marcou uma geração. E que no meu caso, marcou também a minha vida. Naquela época tudo era diferente. Hoje você abre o YouTube e assiste análises, reviews, trailers. Mas antes você comprava um jogo sem saber absolutamente nada sobre ele. Às vezes a única coisa que te convencia era a capa. Além, é claro, das limitações de idioma. Naquela época praticamente nenhum jogo tinha alguma tradução. E foi assim que Silent Hill entrou na minha vida. Por volta de 2008 ou 2009, eu entrei numa locadora. Dessas que a gente podia pagar para jogar por 1 hora, o dono também vendia os famosos games de fácil acesso. Ele tinha um catálogo, tipo um fichário. Tinham várias capas impressas em folha sulfite. Era só escolher a capinha e ele gravava na hora. No meio de tantas capas e artes coloridas e tudo mais, nesse dia uma capa me chamou a atenção. Uma capa totalmente cinzenta, com letras vermelhas escrito Silent Hill, como se fosse uma cidade coberta de neblina. Não sei, algo me chamou a atenção naquele jogo. E eu acabei escolhendo ele. Eu levei pra casa sem saber nada, e o que aconteceu depois eu nunca mais esqueci. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? This is not a dream. What's happening to this place? Silent Hill não é só um jogo de terror, ele é um jogo de terror psicológico, e isso é um dos primeiros pontos que separa de outros jogos da época, como Resident Evil. Resident Evil apostava mais na ação e nos sustos rápidos. Silent Hill te aterrorizava devagar, a cidade parecia viva, os sons, os passos ecoando na rua, aquela sirene e a estática do rádio quando tinha algum inimigo por perto, aquela neblina. A sensação era de que algo te observava o tempo todo. A trilha sonora foi composta por esse maninho aí que eu não vou ler o nome dele, mas ele é um dos maiores responsáveis por tornar Silent Hill tão inesquecível.
Curiosamente, ele só conseguiu o trabalho porque o compositor original desistiu. Esse cara misturou sons industriais, batidas metálicas e ruídos desconfortáveis que faziam você se sentir dentro de um pesadelo. Mas ao mesmo tempo, ele criou músicas tristes, melancólicas, como se a cidade estivesse chorando. Mesmo com as limitações do PlayStation 1, Silent Hill usava a câmera de um jeito muito inteligente. Às vezes ela se afastava, outras vezes tratava em um ângulo estranho, tudo isso para criar um desconforto, o que foi uma bela sacada dos desenvolvedores, esconder as falhas gráficas com neblina e ângulos de câmera fixos. Mas no fim, isso acabou criando uma identidade cinematográfica única. O jogo parecia muito com os filmes de terror da época, e de fato teve inspiração em vários. O jogo foi desenvolvido por um grupo chamado Team Silent, dentro da Konami. A verdade é que o estúdio nem acreditava muito no projeto e deu pouquíssima liberdade criativa, mas foi exatamente essa liberdade forçada que fez o time ousar. Um dos maiores segredos de Silent Hill é que quase tudo que vemos na cidade é simbólico. A cidade muda de forma dependendo do personagem. O que você vê é reflexo dos seus traumas, medos e culpas. Essa curiosidade eu acho que todo mundo já deve saber. A ideia de usar névoa e escuridão constantes não foi só uma escolha artística, foi uma necessidade técnica. O PlayStation não conseguia renderizar o cenário muito longe, então colocaram a névoa e, ironicamente, isso acabou virando uma marca registrada do jogo. A gameplay de Silent Hill é bem travada. Isso, claro, se comparado aos padrões de hoje. Os controles são bem estranhos, a mira é bem ruim, o combate é bem limitado, mas nada disso tira o brilho do jogo. Na verdade, na minha opinião, essas limitações aumentam o medo, porque você não se sente um herói. Na verdade, você se sente uma pessoa comum, tentando sobreviver em algo que não entende. Aquele rádio que chia quando tem monstros por perto, pra mim, é uma das ideias mais geniais. E o uso da lanterna cria uma sensação constante de vulnerabilidade. Silent Hill virou uma franquia. Teve continuações, remakes, filmes, alguns filmes muito bons, isso é uma raridade. Filmes sobre jogos quase nunca vão bem. Mas o primeiro jogo tem aquele lugar especial na história dos videogames. Ele mostrou que o terror nos games podia ir além dos sustos, que podia contar uma história profunda, simbólica e até mesmo perturbadora. No meu caso, foi o primeiro jogo que me fez sentir medo de verdade, que me fez pausar, respirar fundo e pensar: será que eu continuo? Eu nunca esqueci aquela primeira experiência, naquela cidade cheia de névoa e mistérios. Mesmo sem entender tudo, Silent Hill me marcou pra sempre. E eu sei que marcou muita gente por aí também. Se você curtiu esse mergulho no mundo sombrio do clássico do PlayStation 1, deixa seu like, comenta o que mais te marcou nesse jogo e compartilha para que mais pessoas conheçam essa obra-prima. E se quiser, me fala nos comentários se quer que eu faça vídeo sobre outros jogos clássicos que marcaram época. Obrigado por assistir e até a próxima.